Fala aí, pessoal. Nesse vídeo eu quero tratar com vocês ainda sobre volume de sólidos de revolução, tá? Eu trouxe mais esse vídeo sobre o volume de sólido de revolução porque eu sei que é uma dificuldade muito grande do estudante quando ele está nessa parte dele decidir qual o método que ele vai usar, tá? A pergunta clássica, né, quando chega nesse conteúdo é o cara falar assim: te dá um problema, você sabe que tem que usar um dos dois métodos, ou o método das cascas ou o método dos discos. Né? Então o camarada fica indeciso ali de qual método usar. Eu trouxe esse exercício aqui, tá? Que foi um exercício que caiu na P2 2013-1, né? E o item A eu vou resolver utilizando os dois métodos para você ver como que você procede para acabar de vez com essa dúvida de qual método você vai usar, tá? A ideia vai ser a seguinte, né? Quando você decidir, primeiro você tem que decidir em relação a qual variável você quer integrar, tá certo? Porque a princípio você pode integrar nas duas variáveis, concorda? Então você tem que decidir primeiramente qual a variável que você quer integrar. Se eu quero integrar na variável x, aí você tem que gravar o seguinte, tá? Você vai ter que gravar que o seu retângulo vai ter que ser perpendicular ao eixo x. Isso é o primeiro passo, decidir qual a integração que você quer fazer, em relação a quem você quer integrar. Se eu quero integrar em relação a x, eu vou pegar um retângulo perpendicular ao eixo x, tá? Aí, o segundo passo é você decidir qual método, tá? Para você decidir o método, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e olhar para o retângulo que você já desenhou. Decidir em relação a qual variável eu vou integrar. Se eu for integrar em relação a x, eu vou olhar para o retângulo e ver. Se o retângulo for perpendicular ao eixo de revolução, eu uso o método dos discos. Se o retângulo for paralelo ao eixo de revolução, eu uso o método das cascas. É só isso que você tem que fazer, tá? Então, a primeira coisa que você tem que decidir é em relação a qual variável você vai fazer. A segunda coisa é decidir o método, tá? Usando esse macetinho que eu estou dando para vocês. Perpendicular ao eixo de revolução, método dos discos. Paralelo ao eixo de revolução, método das cascas. E fim, acabou, tá? Então esse exercício ele diz pra gente que R é uma região do primeiro quadrante limitada pelas curvas y igual a 5 menos 4x, y igual a raiz de x e x igual a zero. Determine o volume do sólido de revolução obtido pela rotação de R em torno. Letra A, do eixo x, tá? Letra B, do eixo y. O que eu vou fazer nesse coisa aqui? Você vai ver, tá? Eu vou fazer o item A, embora ele não tenha me pedido, eu vou fazer por integração em relação a x e vou fazer por integração em relação a y, para você ver a dificuldade dos dois, tá? Porque a princípio, como eu falei para você, você tem que escolher em relação a quem você quer integrar, tá certo? Eu vou escolher então, primeiro, eu vou fazer por integração em relação a x, o item A. Depois eu vou fazer por integração em relação a y, o mesmo item A. Tá certo? Então vamos atacar esse problema aí. Então, ó, item A. Item A. Eu vou fazer um desenho aqui, tá? Vou reproduzir esse desenho. Tenho isso. Aqui é 5, né? Essa aqui é a função y igual a 5 menos 4x, né? E aqui eu tenho a minha região. E essa aqui é a função y igual a raiz de x, aqui é x igual a zero, né? Que é o eixo y, tá? Beleza? Então a gente vai girar essa região, né? Obedecendo o item A, ele quer que ela gire aqui, no eixo X. Então tu pega essa região e gira ela rapidamente aqui, tá certo? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, você já percebeu que você vai girar a região assim. A questão que geralmente o aluno tem muita dificuldade, qual o método que eu vou usar? Tá? Primeira coisa, em relação a quem que você quer integrar? Eu quero integrar eu vou integrar primeiro em relação a x, tá? Porque as minhas duas funções aqui, ó, y, estão em função de x.
como eu falei para você, isso não é uma regra, tá? Eu já falei em vídeos anteriores. Isso não quer dizer que o professor botou tudo em função de x, que eu tenho que integrar em relação a x. É um indicativo de que possa ser isso. Não quer dizer que é assim, tá? E eu vou mostrar para você aqui. Tá? Nesse caso aqui, essa integração em relação a x realmente vai ser melhor, tá? Mas eu vou fazer dos dois métodos para você perceber. Então, olhe bem, eu quero integrar em relação a x, decidir, né? Primeiro passo, decidir em relação a quem eu vou integrar. Vou integrar em relação a x? Então, eu tenho que fazer o retângulo perpendicular ao eixo x, tá? Então, ó, meu retângulo de referência aqui, meu retângulozinho, vai ser assim. Tá certo? Ele não me pede para fazer o esboço do sólido, então não estou preocupado com isso. Por que meu retângulo ficou assim? Vou repetir. Porque eu quero integrar em relação a x. Tá certo? Bom, tenho isso. Já sei que eu vou integrar em relação a x. O que eu vou fazer agora? Né? Olhar para as minhas duas funções. As duas estão em função de x? Estão. Então não tenho com que me preocupar. Segunda coisa que eu tenho que fazer, decidir o método, tá? Qual o método que eu vou usar? Retângulo perpendicular ao eixo x. Eu uso o método do quê? Dos discos, tá? Perpendicular ao eixo de revolução, que é o eixo x. Uso o método dos discos, tá? Esse negócio que eu falo para vocês do retângulo, isso não é invenção minha. Isso está no material lá do próprio CEDERJ, tá? Dá uma olhadinha lá no caderno de coordenação de cálculo 2, que você vai ver que tem ele dá essa dica aí, que é uma dica assim preciosíssima para você poder decidir qual método, tá? Então você vai pegar e vai usar o método aqui dos discos. Então, ó, vou fazer aqui, né? Pelo método dos discos, tá? Em relação ainda, que eu estou dizendo aqui, em relação a x, tá? Ele não me pediu isso no enunciado. Ele não disse que eu tinha que integrar em relação a x. Eu que estou fazendo aqui. E eu vou fazer depois em relação a y. Tá? Então, pelo método dos discos em relação a x. Como é que vai ficar? O que eu preciso fazer, né, para poder integrar pelo método dos discos em relação a x? Né? Eu tenho que decidir isso. Para poder integrar pelo método dos discos em relação a x, eu tenho que decidir quem é a função de cima, o raio, né, que está em cima, o raio maior e o raio menor, por assim dizer. Né? Então você veja o seguinte, né? Eu falei para vocês como que você faz para decidir. Você pega daqui do eixo x e caminha perpendicularmente. A primeira função que você encontra é a função que está embaixo. Essa daí é a sua R2 de x. Tá? Então, ó, lembra que o volume, né? Quando você tem duas funções, você tem uma região aqui delimitada por duas funções. Então o volume ficaria como? Pelo método dos discos, π da integral de a até b, né, da função R1 de x ao quadrado menos R2 de x ao quadrado dx. Tá? Eu tenho que decidir quem é R1 e quem é R2. R1 é a função que está em cima, R2 é a função que está embaixo. Então você veja que R1, quando eu caminho aqui perpendicular ao eixo x, a primeira função que aparece para mim é quem? Raiz de x. Essa é a função que está embaixo. A que está em cima é 5 menos 4x. Então, ó, temos que R1 de x, quem é? É a função que está em cima. É 5 menos 4x. E R2 de x é a função que está embaixo, que é raiz de x. Tá claro? Então tem o R1, tem o R2, substituo lá. E você veja que o A e o B aqui, é fácil de ver que ele deu lá no desenho, né? Vai ser 0 e 1. Tá? Então é só substituir na fórmula. Né? Daí, o que você tem? O volume vai ser π vezes a integral de 0 até 1, R1 de x ao quadrado. Então vai ficar 5 menos 4x ao quadrado menos R2 de x ao quadrado, raiz de x ao quadrado dx. Tá certo? Então V vai ser π que multiplica a integral de 0 até 1 de quem? Desenvolve o quadrado disso aqui. Quadrado do primeiro, 25, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 5, 10. Vezes 4, 40. Menos 40x.
mais o quadrado do segundo, que vai dar 16x ao quadrado. Menos, aqui daria raiz de x ao quadrado. Eu já falei com vocês, raiz de x ao quadrado é módulo de x. Só que eu tenho x variando de 0 até 1. Módulo no intervalo, né, de 0 até 1 vai ser positivo. Então fica x somente. Então eu posso cortar até o x com a raiz aqui. Menos x dx. Tá? Isso daqui, o volume vai ser dado pelo π da integral de 0 até 1 de 25. Aqui vai ficar menos 41x mais 16x ao quadrado dx. Tá? Você nota então que por integração em relação a x, eu tenho que uma integral apenas para calcular. Você vai ver que quando eu usar o mesmo, eu vou calcular em relação a y, tá? O mesmo volume do sólido, você vai ver que vai me dar duas integrais, tá certo? Então tem que integrar isso. Isso aqui vai ficar π, que multiplica quem? Integral de um polinômio é tranquilão. Integral de 25 vai ficar 25x, 41x vai ficar menos 41x ao quadrado sobre 2, tá? Que é a integral de x, mais 16x ao cubo sobre 3. Isso você faz variar de 0 até 1, beleza? Então essa daqui, né, vai ser a minha integralzinha lá. Então vamos pegar aqui e calcular esse negócio aí. Você percebe que a coisa mais difícil nesse problema é decidir o método mesmo, né? Se você pegar a ideia do método, cara, pô, você está tranquilaço, né? Então aqui você vai fazer x igual a 1. Ó. Você vai obter aqui 25, né? Menos 41 sobre 2 mais 16 sobre 3. Né? Fiz x igual a 1 aqui, fui até rápido. Depois eu vou fazer x igual a 0. Vai zerar aqui, zerar aqui, zerar aqui. Então não preciso colocar nem aqui nada, né? Porque eu teria que colocar menos aquilo lá. Então você tem isso. Tá? Então o volume aqui vai ficar π que multiplica quem? Aí aqui eu tenho que tirar o MMC, né? Vai ficar 6, 6 por 1 dá 6, 6 por 2 dá 3, 6 por 3 dá 2. Então você vai ter 6 vezes 25, não sei, 25 vezes 6, 6 vezes 5, 30, vai 3, 6 vezes 2, 12, mais 3 vai dar 150. 150. Menos 41 vezes 3. 41 vezes 3 vai dar 3, 123. Mais 16 vezes 2, isso vai dar 32. Tá? Então aqui vai ficar π, que multiplica quem? 150 menos 23, isso vai me dar 27. 27 mais 32, 27 mais 32, não sei fazer, vai dar 59 sobre 6. Ou seja, 59 π sobre 6 unidades de volume. Tá? Tranquilão se eu usar aí a integração em relação a x. Beleza? Agora eu vou resolver a mesma para você perceber a dificuldade, tá? Inclusive, provavelmente no gabarito dele, a resposta ele deve ter dado integração em relação a x e o método dos discos, tá? Eu vou resolver integrando em relação a y, para você perceber, tá, a diferença. Olha só isso. Então, ó, vamos resolver integrando em relação a y agora, tá? Ele não me pediu, tô repetindo para você isso, tá? Mas eu vou fazer para você fixar, você entender bem como é que é esse processo, tá? Então você tem isso aqui, né? Aqui você tem y igual a raiz de x, tá? Se eu quero integrar em relação a y, eu tenho que mudar isso aqui, tá? Eu tenho que deixar x em função de y. Eu elevo ao quadrado dos dois lados, né? Vai ficar y ao quadrado igual a x. Então x vai ser quem? Y ao quadrado, tá? Eu tenho que deixar assim para poder integrar em relação a y. Essa função aqui, né? Aqui cortava aqui no 1, aqui no 1, né? Você tinha isso, tinha isso. Essa função aqui era quem? Y igual a 5
menos 4x, não era isso? Era y igual a 5 menos 4x. Aqui eu vou ter que explicitar, né? Vou ter que deixar o x em função de y. Se você observar aqui, eu posso escrever 4x igual a 5 menos y. Então, x vai ser igual a 5 menos y dividido por 4. Tá vendo? Então, tenho aqui x em função de y, tenho x em função de y. Vamos supor que o camarada chegou lá na hora, ele falou assim, eu não quero integrar em relação a x. Eu quero integrar em relação a y, que é o que eu estou fazendo aqui. Como que você teria a sua região, né? Você teria que fazer o seguinte, como eu falei para você, primeiro você decide em relação a quem você quer integrar. Agora eu decidi, vou integrar em relação a y. Escrevi as funções em função de y. Beleza, esse é o primeiro passo. Segundo passo, faz o retângulozinho aqui. Como eu quero integrar em relação a y, o retângulo tem que ser perpendicular ao eixo y, tá? Então teria esse retângulo aqui para essa função. Você repara que a minha região, né, quando eu estou integrando em relação a y, pensando em relação a y, eu tenho essa função primeiro e depois eu tenho essa. Então eu vou ter que fazer duas integrais aí, ó, tá? Você nota que essa integral aqui em relação a y, ela fica mais complicada do que a integral lá em relação a quem? Em relação a x, que me deu uma integral só, tá vendo? Então é por isso que às vezes, dependendo da situação, é melhor integrar em relação a uma ou a outra, tá? Decidi em relação a quem eu vou integrar, beleza, fiz o retângulo aqui, estou vendo que ele é perpendicular ao eixo y. Só que o meu eixo de revolução é o eixo x, que eu estou fazendo a região girar em torno do eixo x, tá? Então aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar e girar em torno do eixo x. Quando eu girar em torno do eixo x, né, eu olho para o meu retângulo aqui e vejo que ele é paralelo ao eixo de revolução. Retângulo paralelo ao eixo de revolução. Qual o método que eu vou usar? Método das cascas. Tá lá no material de vocês lá, ó. Entendeu? No materialzinho tá lá. Para quem não é aluno do CEDERJ e de repente está assistindo esse vídeo, isso aqui é um macete precioso, cara. Se você sacar isso daqui, você consegue desenrolar tudo lá e calcular qualquer volume, tá certo? Então você tem isso. Beleza. Feito isso, o que eu vou ter que fazer? Eu sei que eu vou ter duas integrais para calcular, né? Então meu volume ele vai ser escrito da seguinte forma, né? Temos pelo método, eu decidi que a integração em relação a x, né? Se eu tenho aqui o coisa, como eu falei, né? O método que eu estou usando é o método das cascas cilíndricas, tá? Método das cascas. Se eu tiver falado o método dos discos aí, corrige, tá? É método das cascas cilíndricas, tá? Porque o retângulo é paralelo ao eixo de revolução, que é o eixo x. Temos pelo método das cascas que esse volume ele vai ser dado por uma soma de volumes, vai ser V1 mais V2, tá? Então, ó, V1 vai ser relativo aqui, ó, de 0 até 1, que eu tenho para essa função aqui, que é a função y², tá? E V2 vai ser de 1 até 5, beleza? Então eu vou ter essas duas integrais aí para poder calcular, né? Então o volume vai ficar 2π, não esquece de botar o π, da integral de 0 até 1, tá certo? De quem? Para essa parte aqui, eu vou ter um raio barra aqui de y, tá? Vezes quem? A minha função altura, tá? Vou chamar aqui altura 1 de x, dx, tá? Eu estou chamando a altura 1 porque é relativo a essa função aqui, tá? E aqui eu teria um r raio barra 1 de x, porque eu estou nessa parte aqui. Tá? Você vai ver que esse R1 barra aqui, ele vai coincidir com o de lá também, tá? Então você tem aqui mais 2π da integral de 1 até 5, isso para o volume 2, de quem? De R2 barra de x vezes H2 de x dx. Lembrando que essa função H é a função altura, né? Essa daqui é a função raio, tá certo? Então vamos lá ver como que eu posso expressar. Guarda esse volume aqui, ó, 59π sobre 6,
eu vou fazer essa conta aqui, tem que dar a mesma resposta. Se não der a mesma resposta, eu errei a conta pelo caminho, tá? Então, ó, como que eu vou fazer aqui? Né? Temos, assim, o que que eu tenho? Primeira coisa, eu tenho que saber quem é esse R1 barra de Y, tá? Esse daí, eu vejo aqui, ó, seria aqui o raio da minha casquinha cilíndrica, tá? Se você reparar aqui, você tem Y variando de 0 até 1, tá? 1 aqui. Então, ó, o seu R1 barra vai ser justamente quem? Y, tá? Depois, quem vai ser a minha função H1, eu botei de X aqui de Y, tá? Y, tudo Y. Y, Y, Y e Y, tá? Então, porque às vezes a gente está tão acostumado a integrar em relação a X, né, que a gente esquece aí, mas aqui é tudo em relação a Y. H1 de Y vai ser quem? Como eu estou com essa parte aqui da parábola, né, vai ser Y ao quadrado, tá? R2 barra de Y, quem é que vai ser? É só você olhar aqui também, ó, seria o próprio Y, tá? Porque aqui você teria, né, uma distância Y aqui de Y até 0, você teria essa distância Y variando de quem? De 1 até 5. Então também é Y aqui, tá? Cuidado para não confundir aqui, né, pensar assim, ah, mas é o mesmo Y daqui? Não, porque o Y aqui varia de 0 até 1. Para esse pedaço aqui, o Y vai variar de 1 até 5, tá? Então, R2 barra de Y vai ser o próprio Y, tá certo? E, finalmente, o H2 de Y vai ser quem? É essa função que está aqui, que eu já explicitei. 5 menos Y sobre 4, ok? Então, vamos fazer essa continha aí e ver o que acontece. Tem que dar 59π sobre 6. Tá vendo? Você nota que se você fosse fazer isso na hora da prova, você já ia ter um trabalho maior, né? Aquela outra integral lá saiu bem rápido. Então, ó, daí, o que eu vou obter? V vai ser igual a 2π da integral de 0 até 1, R1 barra de Y, raio médio, Y, que multiplica quem? H1 de Y, que é Y ao quadrado dy, mais 2π da integral de 1 até 5 de quem? R2 barra de Y. É Y que multiplica 5 menos Y sobre 4 dy, tá certo? Então agora é só você calcular essa integral aí. Então você veja que aqui você vai ter 2π de quem? Essa integral aqui vai ficar integral de 0 até 1 de y ao cubo dy, mais esse 4 eu vou passar para fora da integral. Vai ficar 2π sobre 4 da integral de 1 até 5 de 5y menos y ao quadrado dy, tá? E aí você vai calculando esse troço aí, ó. Vai pelejando aí essa batalha aí, vai guerreando. Então, olha, você vai ter aqui o seguinte, v igual a 2π, aqui integrando, que é a integral de y ao cubo? Y à quarta sobre 4. Isso você faz variar de 0 a 1. Aqui eu posso simplificar, né? Fica π sobre 2, tá certo? Cortando aqui. Isso aqui eu vou integrar 5y ao quadrado sobre 2 menos y ao cubo sobre 3. Isso você faz variar de 1 até 5, tá certo? Então você vai ter v igual a 2π, né? Vou escrever ali em cima, ficar melhor. Você veja que a integral é um polinômio, né? Bem tranquilo aí de você resolver, nada complicado. Então você tem aqui v igual a 2π. Esse aqui eu posso passar fora da integral aqui, tá? E aqui eu vou ficar com y à quarta variando de 0 até 1, mais π sobre 2, né, de 5. Aqui eu vou fazer logo y igual a 5, tá? 5 ao quadrado vai dar 25 vezes 5 vai dar 125 sobre 2, menos 5 ao cubo, 125 sobre 3,
menos, né? Teorema fundamental do cálculo, segunda forma, aqui você tem 5 sobre 2 menos 1 sobre 3. Tá? Aqui eu estou correndo um pouquinho aí com as contas. Então aqui eu posso simplificar aqui, dá π sobre 2, que multiplica quem? Aqui eu ia fazer, né, 1/4, vai dar 1 menos 0 aqui. Então aqui vai dar só π sobre 2, né? Mais π sobre 2. Aqui vai ficar como? 125 sobre 2 menos 5 sobre 2, né? Eliminando ali, vou fazer assim só para você visualizar o que eu estou fazendo. Menos 125 sobre 3 mais 1/3. Fica assim. Então o volume vai ser π sobre 2, tá? Porque aqui vai dar π sobre 2 mais π sobre 2 que multiplica. Aqui vai ficar 125 menos 5 vai dar 120. 120 sobre 2. Menos 125 mais 1 vai dar menos 124 sobre 3. Tá? Fica assim. Então daqui eu vou obter π sobre 2 mais π sobre 2 que multiplica esse troço aqui, ó. Vai ficar 60, né? Menos 124 sobre 3, tá? Então, eu estou torcendo aí para esse negócio dar 59π sobre 6, porque se não der, aí vai dar ruim, entendeu? Então aqui, ó, π sobre 2 mais π sobre 2 que multiplica 6 vezes 60, 3 vezes 60 dá 180, né? Então vai ficar 180 menos 124 sobre 3, tá? Então aqui você tem π sobre 2 mais 180 menos 124, isso vai dar 56, não é isso? 56, 56 sobre 3 vezes π sobre 2, tá? E aqui se você observar, né, você fizer essa conta aí, isso vai dar quanto? Vai dar, deixa eu colocar o π sobre 2 em evidência aqui que eu acho que é mais rápido. Vai dar 1 mais 56 sobre 3. Né? Se você fizer essa continha aqui, que eu vou jogar para cá, tá? Porque ficou apertado aqui. Então, ó, asterisco só para concluir, isso vai ser π sobre 2 que multiplica quem? 3 vezes 1, 3 mais 56, 59 sobre 3, que é a mesma coisa que 59π sobre 6 unidades de volume. Tá certo? Então, você veja que integrando em relação a y deu muito mais trabalho, tá? Mas eu consegui chegar na mesma resposta, tá certo? Usando o método aí das cascas. No primeiro eu usei o método dos discos, foi muito mais rápido e cheguei ao mesmo resultado, beleza? Então esse daí foi o item A, agora a gente vai partir para atacar o item B e finalizar a questão, beleza? Então vamos ao item B, tá? Nesse item B eu tenho aí que decidir, né, novamente, integração em relação a quem? Lembra que eu falei isso no início do vídeo? Eu quero integrar em relação a quem? O indicativo aqui é que eu devo integrar em relação a x, porque as duas funções já estão em função de x, tá? Vamos integrar em relação a x mesmo? Nesse item eu não vou fazer, tá, os dois métodos como eu fiz no item A, mas você vai perceber aí como que vai rolar esse negócio. Eu quero integrar em relação a x, então eu vou pegar um retângulo, tá, de maneira que ele seja perpendicular ao eixo x, porque eu quero integrar em relação a x, tá claro? Então eu pego um retângulo assim, que é o primeiro passo, decidir em relação a quem eu quero integrar, tá? Então eu quero integrar em relação a x, beleza. E ele me disse para determinar o volume do sólido de revolução obtido pela rotação de R tendo como eixo de revolução o eixo x, eixo y. Tá? Então tu vai agora girar assim. Segundo passo, decidir qual método usar. Bom, se eu já decidi que eu vou integrar em relação a x, eu pego um retângulo perpendicular ao eixo x. O meu retângulo, ele é paralelo ao eixo de revolução. Retângulo paralelo ao eixo de revolução. Qual o método que eu uso? Método das cascas cilíndricas. Tá? Então você vai usar o método das cascas cilíndricas. Para usar o método das cascas cilíndricas, eu tenho que saber também quem é meu raio médio. Tá? Ele vai ficar pequenininho aqui em azul, aqui, ó. Esse aqui é o meu raio médio, R barra de x. Tá?
E você nota aqui que esse raio médio vai ser justamente o x, que vai variar ali, tá? Que eu vou precisar disso. Então, como que eu vou calcular o meu volume aqui? Então, ó, pelo método, escreve sempre o método das cascas temos. O que eu tenho aqui pelo método das cascas? V igual a 2π da integral de 0 até 1, tá certo? De quem? R barra de x, tá? Aqui é de x mesmo. E eu tenho duas funções. Eu tenho a função que está em cima e a função que está embaixo. Eu já ensinei para vocês como que você determina essas funções. Caminha perpendicularmente ao eixo x. A primeira que você encontra é a função que está embaixo, que seria a sua H2. Tá? E a função que está em cima é H1. Então você teria aqui, né? Seria H1 de x menos R barra de x, que multiplica H2 de x dx. Tá? Então o volume vai ser 2π. Deixa eu trazer esse volume logo para cá. Tá? Então assim, o que eu tenho? Vamos botar aqui, né? Quem é R barra de x? Né? O meu raio médio. Você veja que o raio médio é o mesmo para as duas alturas. E ele vai variar de 0 até 1. Então o raio médio é x. Tá certo? A minha altura 1 de x vai ser quem? É a altura que está em cima. Em cima eu tenho a função 5 menos 4x. E H2 de x vai ser a função que está embaixo, que é a minha função raiz de x. Tá? Tenho as minhas duas funções altura aí definidas. Tá? O meu raio aqui é positivo, né? Tudo certinho. Então, ó, daí o que eu vou obter? V vai ser igual a 2π da integral de 0 até 1 de quem? R barra x, que multiplica H1, 5 menos 4x, menos R barra, que é x, vezes H2, que é raiz de x, dx. Tá claro? Então o volume vai ser igual a 2π da integral de 0 até 1 de 5x menos 4x quadrado, menos x vezes raiz de x. X elevado a meio. Lembra que raiz de x eu escrevo x elevado a meio. Então aqui vai ficar 1, né? Vai ficar x elevado a quem? 1 mais meio vai dar 2, 3 sobre 2. Então aqui vai ficar x elevado a 3 sobre 2 dx. Tá claro? Então aqui eu tenho que integrar isso. Eu vou ter 2π que multiplica quem? Vou integrar. Integral de 5x vai ficar 5x ao quadrado sobre 2. Integral de 4x ao quadrado vai ficar 4x ao cubo sobre 3. Menos essa integral aqui, que é x elevado a 3. Vou fazer aqui no canto aqui, né? X elevado a 3 meios mais 1. Isso vai ficar mais 1, né? Coloco o resultado embaixo. Vai ficar 5 sobre 2, aqui 5 sobre 2. Tá certo? Que aí eu vou inverter isso aqui, vai ficar 2 sobre 5, tá? Vezes x elevado a 5 sobre 2. E eu faço variar isso de 0 até 1. Tá certo? Aqui eu corri um pouquinho, né? Mas você veja que é só somar 1 aqui em cima, né? Que vai dar 5 sobre 2 e colocar o resultado aqui embaixo, que é 5 sobre 2. Aí vai dar isso. E aí você inverte, né? Porque vai botar o 2 sobre 5 vezes aquilo lá, tá? E agora é só você fazer a conta e correr para o abraço. Você nota aqui também que a integração em relação a x é muito mais fácil. Aí você poderia me perguntar, eu posso integrar em relação a y? Pode, você exibe lá as funções, né? X em função de y, das duas que, né, a gente fez no item A, tá? E integra. Até como exercício você pode fazer e tentar ver lá se dá certo, vai ter que dar a mesma resposta daqui. Tá? Então V vai ser igual a 2π, né? Desse troço todo aí. Aí aqui você vai substituir x igual a 1 e x igual a 0. Aí você vai obter aqui, ó, para x igual a 1, 5 sobre 2, né? Menos 4 sobre 3, menos 2 sobre 5. Fechou aqui. Aqui fica 2 sobre 5, porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Tá? E aqui ficaria 0, né? Porque estaria 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui. Então ficaria menos 0 aqui, tá? Pelo TFC. Então você tem aqui isso, né? Aí faz essa conta chata aí, né?
Então aqui vai ficar 6, o MMC aqui é 30, né? 30 dividido por 2, aqui vai dar 30 dividido por 2 aqui vai dar 15, 30 dividido por 3 aqui vai dar 10, 30 dividido por 5 aqui vai dar 6. 15 vezes 5 vai dar 75, se não me engano. Aqui vai dar 40 menos 12, né? Então aqui você vai ter 2π, vou botar aqui sobre 30, que multiplica quem? 75 menos 52, não sei fazer. 75 menos 52, 5 menos 2, vai dar 3. 7 menos 5 vai dar 2. Então você tem aqui 23. Né? Se simplificar esse aqui com esse, que vai dar 15, você vai obter 23π sobre 15 unidades de volume. Essa daí é a resposta, deixa eu conferir aqui, é isso mesmo. 23π sobre 15, tá? Essa é a resposta aí para o nosso problema, tá beleza? Então eu espero que esse vídeo aí tenha, né, tirado essa dúvida aí, que é uma dúvida que paira na cabeça de todo aluno de cálculo quando estuda esse troço aqui. Qual o método que vai usar, tá? Então fica atento aí que o método, primeiro você decide em relação a quem eu vou integrar. Vou integrar em relação a x, retângulo perpendicular ao eixo x. Beleza? Decidi então que vou integrar em relação a x. Aí eu olho para o retângulo. Se o retângulo for paralelo ao eixo de revolução, o método é o método das cascas cilíndricas. Se o retângulo for perpendicular ao eixo de revolução, método dos discos, não tem o que errar. O macete é esse, tá? É só praticar agora, beleza? Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que o vídeo ajude vocês aí nos estudos. Valeu? Um abração, Deus abençoe a vida de cada um aí. Isso aí.